Olá, queridos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Marcele Salles e estou aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouquinho sobre língua portuguesa. Língua portuguesa dentro do assunto substantivos. Turmas 4º e 5º ano, aula 3. Antes da gente conversar sobre substantivos, eu queria frisar para vocês o seguinte, ó. Nossas aulas, elas estão passando no canal 22, mas também, ó, se você não acompanhou lá no canal, vocês podem também acessar através do YouTube a nossa página. Ela tá aqui, ó, Escola na TV Abreu e Lima. Lá vocês vão encontrar todas essas aulas e aí vocês podem dar aquela revisada, ok? Sempre naquele momento de estudos de vocês. Então, não esquece, Escola na TV Abreu e Lima. Você se inscreve no nosso canal e não esqueça de dar o like, ok? Agora sim, que agora a gente já está familiarizado com o YouTube, com nossas aulas. Então, vamos agora entender o que é um substantivo. Substantivo, ela é a palavra responsável em nomear coisas reais e irreais, ok? Ponto. É essa a definição de substantivos. No decorrer da aula, a gente vai conhecer quais são os substantivos, onde eles são aplicados. Então, não fiquem nervosos. Ó, professor, é muita coisa para a gente estudar. Isso aí eu não posso negar, gente. É muita coisa para a gente estudar. Mas eu sei que vocês são alunos muito aplicados. Vocês têm aquele momentinho de vocês estudarem. Então, vai pegar o papel e a caneta, o caderninho e vai estudar, colocando lá o que você tem de dúvida, quais são os pontos mais importantes, aqueles que vocês acham que devem revisar, ok? Vamos lá. Sobre a classificação dos substantivos, nós temos os substantivos simples e composto, temos os substantivos primitivos e derivados, os substantivos próprios e comuns, substantivos concretos e abstratos e temos os substantivos coletivos. Durante a aula, a gente vai ver ponto a ponto o que caracteriza cada substantivo para a gente entender bem sobre esse assunto. Vamos começar sobre substantivo simples e substantivo composto. Quando a gente fala em substantivo simples, professora, o que quer dizer isso? Ele possui apenas um radical. Bom, eu nunca escutei essa palavra radical. Ou eu já escutei, mas não lembro o que é. Então, nesse momento, eu só vou dar essa definição e logo em seguida eu vou deixar bem claro o que é um radical na palavra e como a gente vai poder identificar esse radical na palavra, ok? Então, substantivo simples, como eu falei, ele possui apenas um radical, ou seja, apenas uma palavra. Como exemplo, nós temos pessoa, xícara, vaso, povo e etc. E outras mais. Agora, quando a gente fala em substantivo composto, ele possui mais de um radical. Ou seja, duas ou mais palavras. Ok? Como exemplo, nós temos paraquedas, segunda-feira, guarda-roupa e girassol. Eu coloquei aqui para vocês essas setinhas aqui que eu vou explicar. Quando a gente vê paraquedas, eu falei para vocês que substantivo composto, ele tem duas ou mais palavras, ou seja, dois ou mais radicais. Mas, professora, paraquedas, ele está junto. Como é que eu posso identificar? Quando a gente fala paraquedas, nós temos aí dois radicais. Embora ela esteja a palavra juntinha, ela existe esses dois radicais. Mas aí, segunda-feira, opa, eu já tenho um hífen, já fica mais fácil. Então, temos segunda-feira, que é a mesma coisa que guarda-roupa. O hífen ainda continua. E girassol,
que é o mesmo exemplo de paraquedas. Ela está juntinha, mas nós vemos aí que tem dois radicais. Girassol. Estão entendendo? Ok. Vamos passar agora para substantivo, primitivo e derivado. Quando a gente fala em substantivo primitivo, ela não se origina de outro nome. Ela não vem através de outro nome. Ele costuma dar origem a outras palavras. Presta atenção nesse nome primitivo. Se a gente colocar direitinho, como eu coloquei essa setinha aí, separando, P-R-I-M, prime. Quando a gente pensa em prime, primeiro, ou seja, a primeira palavra, ela não se origina de outro nome. E aí, a gente vai para o derivado. E aí, o derivado é o seguinte, ela origina-se com base em outros nomes. Perceberam? Primitivo de prime, que é primeiro. E o derivado, ele se origina da palavra primitiva. Estão entendendo? Ok. Vamos lá para o exemplo do substantivo primitivo. Nós temos amor, céu, pedra, povo e etc. E quando a gente vai para o substantivo derivado, nós temos amoroso, celestial, pedreiro e povoado. Perceberam aí? Amor é a primeira palavra. Quando a gente vai para amoroso, é o derivado daquela nossa primeira palavra, amor. Estão percebendo? Ok, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, lá no início, de substantivo simples e composto, a questão do radical? Vamos agora identificar onde é que a gente encontra o radical dentro dessas palavras. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, como descobrir o radical de uma palavra, professora? Eu não sabia nem o que era radical. E agora, como é que eu vou identificar o radical dentro de uma palavra? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês como exemplo, lua. Lua, ela é uma palavra curtinha. E aí você pode imaginar, bom, professora, lua, o radical de lua é lua. Será que é? Vamos ver. Então, vamos pegar a palavra lua e vamos colocar seus derivados para a gente identificar qual é o radical dessa palavra. Temos luar, temos lunar e temos lunático. Lunático é aquele que vive no mundo da lua, ok? Então, vamos ver. Se a gente perceber aqui de lunar, nós temos lua. Percebem que a palavra lua, ela está lá em luar. As três letrinhas L, U, A estão na mesma palavra. Então, opa, será, professora, que lua, o radical é lua? Vamos ver na próxima palavra. Lunar. Opa, já não tenho o A, a letrinha A, ok? Em luar, nós temos lua, mas em lunar, a gente já não tem o A. Então, já não é lua o radical. Vamos ver na terceira palavra. Lunático. Opa, então aí já descobrimos qual é o radical. Na primeira nós temos lua, mas na segunda só temos o lu. Então, o radical da palavra lu é lu. Deixa eu voltar aqui. Então, o radical dessas palavras aqui, ó, a gente identificou que é lu, que ela está presente em todas essas palavras. Vamos ver agora o próximo exemplo. Eu trouxe para vocês aqui mais dois exemplos, céu e sol. Vamos ver se acontece a mesma coisa com essas duas outras palavras. Céu. Quando a gente percebe aqui céu, nós temos o quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Em céu, a gente vai ver que aparece o CE, Sé. Em sol, aparece o sol. Eu vou voltar para vocês aqui em lua. Vê bem, lua
Quando a gente teve aquela primeira dúvida, porque lua seria uma palavra pequenininha, e aí, professor, eu achei que seria a palavra toda. Quando nós chegamos aqui, em céu, não acontece a mesma coisa. O céu, mesmo sendo uma palavra curta, ela não é só o radical. Nós vimos aqui no seu derivado que só o CE é que é o radical dessas palavras, ok? E aí, sol, nós temos o radical sol também. Estão entendendo? Eu espero que sim, eu acredito que sim, porque vocês são muito estudiosos, vocês são muito aplicados e vocês estão aí, ó, com o papelzinho e a caneta anotando tudo para não deixar passar nada. Agora, vamos passar para o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum, ele é um nome genérico dado a um mesmo grupo de seres ou objetos e costuma vir em letra minúscula. Como exemplos, temos aqui sofá, café, amor, partida, livro, mar e lua. Quando a gente fala em substantivo próprio, ele é um nome dado a um ou uns indivíduo ou indivíduos, ou objeto ou objetos de um grupo, identificando-os em relação ao todo, tornando-os únicos e costuma vir em letra maiúscula. Como exemplo, temos aqui Brasil, que é o nome do nosso país, João, que é o nome de pessoa, Google, que é empresa, e Pernambuco é o estado. Bom, professora, eu já estou afiadinho, já estou sabendo o que é substantivo simples, substantivo comum, derivado, primitivo, substantivo próprio, comum. E agora? Bom, a gente agora vai falar sobre substantivo concreto e abstrato, certo? Vamos lá. Quando a gente fala em substantivo concreto, nós temos o seguinte, que é um substantivo cuja existência é independente de outro ser. Existe de forma independente e de forma própria. Pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Como exemplo, nós temos professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus e etc. Agora que a gente já viu o substantivo concreto, vamos agora dar ênfase ao substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele é um substantivo cuja existência dependente de outro ser, ou seja, ele é dependente de outro ser. Ele existe de forma independente, de forma própria. Um ser concreto para existir. Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Nomeiam ações, estados, qualidades, sentimentos, sensações e etc. Ou seja, frisa bem isso aí, gente, que eu acabei de falar. Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. E aí nós temos como exemplo ensino, sede, calor, ternura, misericórdia, imaginação, chegada e etc. E aí eu coloquei para vocês, para a gente perceber bem essas duas palavras, que é sede e calor. E aí a gente vai entender bem essa questão do substantivo abstrato. Quando eu estou com sede, eu estou sentindo sede. O meu organismo ele está pedindo água. Então, essa sensação de sentir sede é um substantivo abstrato. A palavrinha sede. E calor, que é também outra sensação. Sensação de calor. Então, calor também é um substantivo abstrato. Ok?
Bom, já vimos substantivo simples, composto, primitivo, derivado. Já vimos concreto, abstrato. E aí a gente já viu a questão do radical, como é que a gente identifica o radical dentro de uma palavra. A gente já viu a definição de substantivo. E agora a gente vai ver mais uma característica do substantivo, que é o substantivo coletivo. Bom, o substantivo coletivo, ele é uma coleção ou um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem sempre no singular. E aí a gente vai ver quais são os coletivos. Eu coloquei para vocês uma série de coletivos para a gente identificá-los e aí vocês estão anotando no caderno para depois relembrar. Quando eu tenho um conjunto de peixes, eu tenho um cardume. Quando eu tenho um conjunto de bois, carneiros e ovelhas, eu tenho um rebanho. De cães, matilha. Abelhas, colmeia ou enxame. Elefantes, manada. Conjunto de alunos, nós temos turma ou classe. Espectadores, plateia ou auditório. Músicos, banda ou orquestra. Soldados, batalhão ou tropa. Chaves, eu tenho molho. Mapas, eu tenho um atlas. Quadros ou estátuas, eu tenho uma galeria. Roupas, eu tenho enxoval. E ilhas, eu tenho um arquipélago. Então, perceberam? Toda vez que a gente fizer um conjunto desses objetos ou desses objetos, enfim, um conjunto delas, nós vamos ter o seu coletivo. E aqui dentro desses quadrinhos, a gente percebeu e a gente viu quais são os coletivos de cada palavra. Então, importantíssimo, gente, que vocês estejam anotando para tirar as dúvidas e percebendo, memorizando qual é o coletivo de cada um. Porque aí, não só na prova, que a professora vai fazer na sala, enfim, mas tudo isso que a gente viu hoje de substantivos, não pensem que vocês só vão estudar no 4º ou 5º ano, não. Vocês vão ver substantivos no todo o ensino fundamental, ensino médio, provas externas, vestibular, enfim. Substantivo é um assunto muito importante. Então, fiquem bem ligadinhos que na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre substantivos. Então, fiquem ligados.